Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma viagem muito interessante acerca dos movimentos peristálticos intestinais. E eu acho que você não está preparado para essa conversa. Só para você não ficar tão perdido aí, vamos dar aquela resumida básica sobre tudo o que interessa do sistema digestivo. Ele é basicamente responsável por realizar digestão e absorção dos macro e micronutrientes provenientes da nossa dieta. Ele é composto por tubo digestivo, que contém boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, e também estruturas anexas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Ok, digamos que você foi lá e fez uma refeição. Ao longo do trato gastrointestinal, todas essas moléculas provenientes da sua dieta sofrerão dois tipos de digestão. A digestão mecânica, que é a quebra dessas moléculas através de mastigação e movimentos peristálticos. Aliado, em conjunto a essa digestão mecânica, acontece a digestão química. E essa é proveniente de sucos digestivos que contêm enzimas. As enzimas são moléculas orgânicas de natureza proteica, que aceleram as reações químicas de forma específica. Sendo assim, elas atuam em uma só substância. Por exemplo, a gente tem, ao longo do nosso trato gastrointestinal, a lactase, que é uma enzima que atua em cima do carboidrato lactose. E, além disso, essas enzimas elas sofrem influência de temperatura e pH. Agora, calma, vamos juntar todas as informações. Você pegou o alimento, comeu. Ali na sua boca, ele vai sofrer ação da saliva, que é uma ação química, porque ali já existem enzimas. Dentes e língua vão atuar na digestão mecânica e formar o bolo alimentar. Esse bolo alimentar, quando no seu estômago, vai sofrer ação do suco gástrico, que contém ácido clorídrico, sais e diversas enzimas. Pela ação do suco gástrico, esse bolo alimentar se transforma em quimo. Vamos pensar que a molécula que era mais complexa vai ficando simples ao longo dessas transformações. E aí, ele vai sendo encaminhado ao intestino delgado com auxílio do duodeno. Agora chegamos ao que realmente nos interessa, os movimentos intestinais. Pensando que o quimo chegou lá no intestino delgado. A chegada dele provoca alguns estímulos, seja a distensão do trato gastrointestinal, uma irritação química ou física, ou até mesmo um estímulo parasimpático proveniente do nosso sistema nervoso central. Aqui eu vou utilizar como exemplo o bolo alimentar sendo o nosso estímulo, ele provocando uma distensão das alças intestinais. Por si só, quando esse bolo alimentar chega na primeira porção do intestino, ele emite sinais de que é necessário começar a ocorrer movimentos intestinais. São dois: o movimento propulsivo, que comumente é chamado de peristaltismo, e o movimento de mistura. É importante salientar que esses dois movimentos ocorrem simultaneamente, mas eu vou te explicar cada um deles separadamente. O peristaltismo, ou movimento propulsivo, faz com que o alimento percorra o trato gastrointestinal com velocidade apropriada, porque aqui pensamos que ele precisa ainda ser absorvido completamente e em uma única direção, ou seja, ele impulsiona o alimento para frente, na direção oral-anal. Devido à contração da musculatura, ocorre a formação de um anel contrátil na porção anterior ao bolo alimentar, que auxilia na manutenção desse sentido oral-anal. Além disso, ao longo desse percurso, esse anel contrátil vai se desfazendo. E quando ele se desfaz na porção anterior também, é um fenômeno que recebe o nome de relaxamento receptivo. Ao mesmo tempo em que acontece o movimento propulsivo, ocorre também o movimento de mistura. Esse movimento peristáltico, ele basicamente é o que o nome traz. Ele promove a mistura de todas aquelas substâncias, moléculas que estão dentro do intestino. Para auxiliar nessa mistura dos alimentos, também ocorre, similar à contração que acontece no propulsivo, ocorre bloqueios por ação de esfíncteres. Esses esfíncteres fazem com que os alimentos sofram impacto e então se misturem. Além disso, dos esfíncteres também ocorrem contrações simultaneamente. Notem que
Aqui acontece no intestino o movimento de propulsão e o movimento de mistura ao mesmo tempo, formando ao longo do nosso intestino o bolo fecal, que se movimenta no sentido oral-anal, caminhando para a excreção. Tudo bem, e se você me disser que ainda continua achando difícil, eu vou, de uma vez por toda, desmistificar todo esse movimento para você, usando uma camisinha e linguiça. A linguiça é o nosso bolo alimentar e a camisinha, o nosso intestino. Vamos lá! Se você quer ver o futuro, acha que assim vai ser melhor. Só que nada é tão seguro. Vai, Ray, pode ser até pior.